Vamos analisar a fogueira de Nieves e Lorenzo, casal que durou poucos episódios no programa, mas deixou grandes lições de psicologia de casal. Se você não assiste A Ilha das Sensações ou não gosta desses programas, não tem problema. Aqui faço um resumo do que aconteceu e uso esses exemplos para te ajudar a entender psicologia, se conhecer e ter relacionamentos melhores. Hoje, às 19 horas, vou ministrar uma oficina gratuita de psicologia para te ensinar a parar de repetir padrões de relacionamento e escolher melhor quem está ao seu lado. Você pode se inscrever através do link que deixo na descrição deste vídeo e nos comentários. E se você estiver vendo isso mais tarde e disser, não, Cláudia Nicolasa, eu perdi, poxa vida, não se preocupe porque você pode receber a gravação dessa oficina no mesmo link. Se puder participar ao vivo, melhor, pois só assim terá acesso aos brindes e surpresas preparados para quem assiste ao vivo. Mas tudo bem, já é algo. Te vejo lá. Tchau! Lorenzo e Nieves estão juntos há 1 ano e 8 meses e chegam à ilha porque já estão noivos para se casar. Querem ter certeza da decisão, pois enfrentam insegurança e ciúmes de Lorenzo, que se sente menos atraente que a namorada. Você tem complexo de inferioridade? Às vezes sim. Ou os desentendimentos e incompatibilidades que surgem dessa diferença de idade, que não é pequena, já que ele tem 30 anos e ela tem 22. Idades em que as pessoas costumam estar em fases diferentes, com objetivos, processos e necessidades distintas. Depois discutiremos isso mais a fundo, além de algumas problemáticas identificadas. O fato é que eles pareciam um dos casais mais seguros, mais fortes e mais saudáveis desta edição, com uma grande satisfação em relação ao relacionamento e muitas expectativas depositadas no compromisso e no futuro. Bastou uma simples mudança de ambiente para que todo tipo de dúvidas, mal-entendidos e confusões surgissem. O conflito começou no dia em que eles tinham que escolher solteiro e solteira favoritos para esse primeiro encontro. Nieves disse que tinha 2 tentações. Eu tenho 2 tentações. Uma linguagem comum e habitual neste programa, que envolve 2 tentações, como você mencionou. Lorenzo não podia acreditar no que ouvia. E de um momento para o outro, ele assumiu que Nieves seria infiel, que ela iria ceder, e fez uma série de comentários um tanto pejorativos, como afirmar que sua parceira só tinha interesse em um solteiro por ele ser famoso. Mas é porque isso aconteceu na TV, e você não gosta disso? Se ele fosse encanador, ela nem ligaria. Se fosse encanador, nem olhava para você. Nieves não acreditava no que ouvia. Você me faz parecer idiota. E de uma hora para outra, ela não reconhecia mais o parceiro. Via tudo muito negativo e até quis sair do programa. O que vemos aqui? Veja, os humanos são muito contextuais. Sim, temos personalidade, temperamento, aprendizados e alguns padrões. Mas dependendo da situação e das pessoas ao nosso redor, podem surgir versões bem diferentes de nós mesmos. Pense bem, você não age do mesmo jeito em todos os círculos sociais, não é? E tem épocas da sua vida com as quais você nem se identifica mais. Se até nós mesmos nos surpreendemos com as atitudes, comportamentos e ideias que podem surgir de nós, dependendo do contexto, isso impacta ainda mais quando estamos em um relacionamento. E de novo, te convido a pensar sobre isso. Já aconteceu de algo ter acontecido com sua parceira, dela ter enfrentado uma situação difícil, ou vocês já passaram por uma crise? E ela tem comportamentos que você não esperava, que você não conhecia, que te impactam. O que normalmente pensamos nesses momentos é: você mudou. Outros até se ofendem, ficam indignados, se sentem enganados. Você mentiu pra mim, na verdade você era assim, você é falsa, você me enganou. Falsa, que a máscara caiu, que você é uma falsa do caramba. Sim, às vezes as pessoas evoluem, mudam, até mentem, mas muitas vezes o que está por trás dessas incredulidades, por trás desses? Não reconheço minha parceira. O que realmente acontece é que você não a conhecia de verdade. Como é que eu vou te pedir em casamento com 30 anos a garota que você nem conhece? E isso se torna ainda mais relevante em uma decisão tão importante quanto se casar. Serei totalmente franca, mesmo sabendo que muitos não vão gostar do que direi. Com minha experiência em psicologia, não recomendaria decisões como casar ou ter filhos após 1 ano e 8 meses de relacionamento, nem mesmo com 2 anos. Na minha opinião, esse não é tempo suficiente para conhecer seu parceiro e para que vocês se conheçam como casal, para tomar decisões que são para a vida toda. Acho que isso pode incomodar alguns, pois é comum se comprometer após 1 ano, 1 ano e meio ou 2 anos. Pode parecer que, após tantos meses, você conhece seu parceiro porque ele compartilhou informações sobre a vida dele e você sabe descrevê-lo. Vocês têm coisas em comum e muitas vezes já prevê suas reações.
Recomendo fortemente que considere 3 fatores antes de tomar decisões importantes em casal. 2 anos de namoro e 2 anos morando juntos são coisas diferentes. É morando juntos que o casal realmente se conhece. E claro, não é a mesma coisa 2 anos de relacionamento e 2 anos de relacionamento à distância. Em geral, quanto mais tempo de rotina e vida diária vocês compartilham, mais vocês se conhecem. Você pode conhecer alguém morando junto por 3 meses mais do que ficando cada um na sua casa durante 5 anos. Então, na hora de tomar decisões, eu recomendo que você leve mais em conta esses meses de convivência do que os meses totais de relacionamento, principalmente se vocês tiveram parte do relacionamento à distância. Segundo fator, leve em consideração, obrigada, a paixão. No nível fisiológico, essa paixão A nível fisiológico, esse enamoramento de faíscas, adrenalina, borboletas no estômago dura entre 6 meses e 12 anos, dependendo do caso. Isso pode se prolongar se vocês estiverem à distância, pode ser mais curto se houver convivência, etc. Sabemos que nessa fase idealizamos o outro, cheias de dopamina e adrenalina. Nosso relacionamento e sentimentos estão, digamos, dopados, então o jeito que vocês estão agora não reflete totalmente como será no futuro. Então eu te recomendo esperar um bom tempo depois que acontece essa queda a nível fisiológico. Porque é uma amostra mais real do que você pode esperar nesse amor maduro de um casamento. Pensa bem, o que é mais confiável na hora de comprar uma casa? Ver como ela está no primeiro ano, recém-construída, novinha, brilhando, ou ver como ela vai estar depois de 15 anos morando nela? E por fim, o tempo juntos é fundamental para saber se vocês realmente se conhecem. Mas ainda mais importante é ter passado juntos por diferentes circunstâncias, situações, dificuldades, fases, porque em cada contexto as pessoas mostram diferentes lados de si mesmas, partes que até elas mesmas não conhecem. Quanto mais você vê sua parceira em vários contextos, mais realista e completa será a sua visão sobre ela. Voltando a Lorenzo e Nieves, repare como só de tirá-los do seu ambiente e colocá-los na ilha, que em termos de psicologia, é praticamente um ambiente experimental. Eu pego os sujeitos, tiro eles do seu ambiente ecológico e os coloco no meu laboratório com uma série de variáveis e manipulações. E observo, comendo pipoca, como esses sujeitos reagem ao meu experimento. Assim que Lorenzo e Nieves são introduzidos nesse contexto diferente do habitual, artificial mas diferente, surgem comportamentos de ambos que eles mesmos não reconhecem. Ambos se escandalizam, não entendem e interpretam tudo errado. Logo, a visão que tem um do outro e do vínculo entre eles começa a balançar. Isso fica tão frágil que na fogueira do reencontro, apesar de terem ficado separados por poucos dias, já começam com muita hostilidade. Vamos ver. É impossível que ninguém me tente. Aqui é a Ilha das Tentações. Os 4 tinham uma tentação, eu não. Lorenzo afirma que não se sentiu tentado, nem teve vontade de brincar ou se divertir. Eu não tinha vontade de brincar. Tenho que dizer que o programa armou para expulsar esse casal porque achavam que eles não renderiam tanto. Na minha análise inicial dos casais, previ algumas turbulências, mas não apostei em uma infidelidade devido ao alto compromisso e expectativas de futuro de ambos. E na ilha vemos que, quando percebem que um casal não vai render muito no jogo da tentação, procuram uma desculpa para mandá-los para casa. Mas basta mostrarem uma imagem da Nieves conversando com um tentador no jacuzzi. E olha, não é conversando em tom de sedução, nem de paquera, nem de flerte, mas sim em tom de amizade para que Lorenzo diga: Perdi totalmente a vontade de abraçar, não entendo. Se não tivéssemos ido embora, quem sabe o que teria acontecido? De novo, assim que vem algo estranho na parceira, vemos como tudo fica sombrio, tudo vira pessimismo na hora. Que pesado, cara! Tudo fica negativo, os bons sentimentos viram ruins. Que nojo, de verdade. Que pesado. Isso pode ser desconfiança causada por não conhecer alguém, o que é interessante. Não sei se você já percebeu que socialmente se pune muito a mudança nas pessoas. Se hoje em dia você tem ideais diferentes dos que defendia antes, te chamam de hipócrita. Se você muda de objetivos, prioridades ou caminho, te chamam de instável ou perdido. E se você se mostra diferente, muda, evolui, isso gera insegurança e desconfiança ao seu redor. Isso acontece porque o ser humano sempre busca segurança e por isso sempre busca o controle. Porque o controle nos permite sentir que podemos prever o que as pessoas vão fazer e isso nos faz sentir seguras. Por isso, não gostamos quando as pessoas mudam, evoluem ou se mostram diferentes de como as vimos em algum momento. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu não te entendo. Porque isso nos dá uma sensação de imprevisibilidade e de insegurança.
Por isso insisto tanto em conhecer o máximo possível sobre o seu parceiro, em diferentes contextos e momentos, antes de tomar decisões. Caso contrário, ao ver algo desconhecido, mesmo que não seja ruim, pode surgir desconfiança e insegurança. Principalmente se isso se junta com algo que é muito comum na ilha, a impulsividade. Eu fiz o que sentia, esse traço de personalidade que nos leva a tomar nossos pensamentos como verdade. O coração manda. Sempre agi conforme meus sentimentos, seguindo o que vinha de dentro, sem pensar se poderia estar interpretando errado. Talvez o que eu queira fazer seja problemático. Melhor perguntar antes o que a outra pessoa pensa e faz. Isso me incomoda, mas vou ouvir primeiro meu parceiro. Eu achava que ia ser um reencontro incrível e vai ser uma droga. Todos esses fatores fazem com que Lorenzo cometa um dos erros mais comuns que podemos ver em um casal. Iniciar uma conversa, que vai ser difícil, com hostilidade, ataques e acusações. Por que falar assim de mim? Por que entra na jacuzzi com outro cara? Por quê? Porque isso é um erro grave. Eu explico no vídeo de dicas para discutir melhor em casal, que vou deixar ao final, caso ainda não tenha visto. Diante de uma separação, despedida, distância ou desentendimento, por mais bravos, decepcionados ou em desacordo que estejamos, para proteger o vínculo e fazer com que essa discussão ou dificuldade seja o mais construtiva possível, uma recomendação que a psicologia de casal sempre dá é fazer de vez em quando demonstrações, mostrar para o outro que você está ali, apesar dos problemas. Antes de iniciar a discussão, diga algo tranquilizador. Sei que vamos passar por um momento difícil, que esse é um tema difícil para nós, mas quero que saiba que te amo e quero resolver isso acima de tudo. Isso já faz com que as coisas sigam por um caminho bem diferente. Também pode ser no meio do conflito, parar, dar um abraço e então voltar e continuar. Pode ser olha, a gente continua conversando daqui a pouco, vou até a cozinha pegar uma água. Você quer que eu traga algo pra você? Você precisa de alguma coisa? E que ela sempre ficava me dizendo o quanto eu tinha feito tudo errado. Veja como é importante fazer bem os finais e os começos, que neste ano, não sei se você percebeu, a ilha proibiu que os casais pudessem se despedir. Nem palavras, nem contato físico, nada. Uma separação abrupta, sem oportunidade de se despedirem. Isso é manipulação. Vou explicar por que fazem isso e como está por trás de muitos términos de relacionamentos à distância. Quando duas pessoas se abraçam, se tocam ou se olham antes de se separar ou enfrentar um conflito, liberam ocitocina, o hormônio do vínculo. Um hormônio que gera calma, conexão, sensação de segurança. O sistema nervoso entende. Estamos separados, temos um problema, mas vamos ficar bem. E o que acontece se isso for impedido? O corpo entra em alerta e o vínculo se torna menos protegido diante de problemas na separação. Aumentam a ansiedade, desconfiança, obsessão e impulsividade. Por isso, um conflito presencial com seu parceiro é diferente de um à distância. Porque esse contato físico, essa ocitocina, essa atenção, fortalecem o vínculo diante da adversidade. Se vocês não podem se ver, conversar ou se tocar pessoalmente, o conflito causa mais dano e coloca o relacionamento ainda mais em risco. Exatamente o que o programa busca: pessoas emocionalmente desreguladas, mais vulneráveis ao impulso, desejo e conflito. Quanto menos calma, mais drama elas geram. Nem um beijo, achei que ia me alcançar. E no caso desse encontro, que Lorenzo comece com hostilidade já estabelece uma base muito ruim para a discussão que vem a seguir. Isso, por exemplo, foi algo que outros casais também com problemas fizeram bem, mas que souberam priorizar o vínculo entre eles. Por exemplo, lembro da Sandra e do Dário, que antes de discutir um problema, se abraçam. Isso mostra: estou com você, e nossa relação é mais forte que qualquer dificuldade. Vamos enfrentar isso como uma equipe, e não como rivais. E mesmo que eu esteja totalmente errada, que eu esteja completamente errada. Elas discutem. Nieve se incomoda porque Lorenzo entende várias coisas dela de forma errada. É que eu acho horrível, juro pra você que não entendo ela, cara. Eu não entendo ela, cara. Tá vendo como não me conhecem? Não me conhecem. E por isso o tempo todo o que ela verbaliza é: você não me conhece. Sim, então me deixa em paz. Você nem me deixa em paz. Se você acha que eu sou assim, se você assume essas coisas tão feias de mim, é porque não me conhece. Que me conhece, mas você é uma criança de 8 anos. Mas você é uma criança. Faz só 1 ano e 8 meses. Nieves então começa a revelar que está duvidando do relacionamento dela. Não só ao ver o que Lorenzo pensa dela, e ao perceber que ele realmente não a conhece como ela é, mas também porque ela se sentiu muito magoada ao ouvir que seu parceiro acha que ela pode se interessar por um rapaz só porque ele é famoso, e que ela nunca se interessaria por um encanador.
Eu vou gostar dele só porque é famoso? Você se escuta? Acha mesmo que vou me interessar só por fama? Isso desvaloriza a pessoa, Lourenço. E reparem também em como Lourenço fala sobre o fato de que esse rapaz, Barranco, se aproxima para conversar com Nieves em um tom amigável. E por que ele se aproximou de você? Porque ele gostou muito de você? Ou por outro motivo? Porque ele queria transar com você? Ou não foi por isso? Lembremos, Barranco quer Helena, não Nieves. Essa frase traz crenças prejudiciais e comuns. Certamente você já passou por isso. Você faz amizade com alguém do sexo oposto, e seu parceiro não só fica incomodado, o que pode ser compreensível em certos casos, mas também ridiculariza a ideia de que essa pessoa possa ter um interesse genuíno em você, além do sexual. Se alguém se aproxima de você é porque quer transar. O que há por trás disso, psicologicamente? Muita gente ainda acredita que a amizade entre homens e mulheres não é possível. Uma ideia já desmentida por pesquisas, mas ainda presente no imaginário coletivo. Por outro lado, algo mais profundo e sombrio. Uma maneira de enxergar seu parceiro, em certo sentido, sob a ótica da objetificação. Porque quando alguém assume que, se outra pessoa se interessa por você, só pode ser por um desejo sexual, no fundo está reduzindo seu valor ao seu atrativo físico. E às vezes isso pode revelar mais o que ele percebe de você do que revelar as intenções dos outros. Ou seja, se seu parceiro não é capaz de conceber que alguém pode se interessar por você, pela sua forma de pensar, pelo seu humor, pela sua inteligência, pela sua personalidade, pela sua bondade, talvez seja porque ele mesmo não vê isso em você. Fiquem atentos a essas falas frequentes, principalmente dos homens, ao perceberem que a parceira tem um amigo, contato de trabalho ou oportunidade. E de forma ciumenta e bastante depreciativa, fazem sua parceira parecer um objeto ao qual só alguém se aproximaria por motivos sexuais. Isso é um bom sinal de alerta para que vocês fiquem atentos. Outro motivo pelo qual Nieves duvida é porque percebe que a diferença de idade traz problemas. Vamos falar um pouco sobre isso. É possível um relacionamento entre um homem de 30 anos e uma mulher de 22. Veja, quando um dos parceiros está em um momento mais estável, com uma vida mais estruturada, mais tranquila, e o outro ainda está naquela fase de crescimento, de exploração, de aventura, de estímulos, é muito comum que M acaba cedendo, se adaptando para se encaixar na vida do outro, seja quem é mais jovem. Pois em um contexto de compromisso a longo prazo, de relacionamento sério, tendemos mais a abrir mão de fases do que a pedir para o outro revivê-las conosco. Porém, essa adaptação tem limite quando passa a ser vista como injusta ou assimétrica. Aparece a frustração e também uma sensação de perda de identidade, de estar abrindo mão de si mesma. Então, o casal, com diferença de idade, precisa trabalhar muito na comunicação, na negociação, em entrar em acordo, ceder, compensar, construir soluções. Algo que absolutamente todos os casais, mesmo que não tenham diferença de idade, precisam fazer. Mesmo que tenhamos idades parecidas e etapas de vida semelhantes, nem sempre vamos concordar em tudo e nem sempre nossas necessidades e objetivos serão compatíveis. Agora, embora todos os casais tenham desentendimentos, o fato de existir diferença de idade acrescenta muitas dificuldades. É como jogar o mesmo videogame, mas no modo difícil. Por isso, a verdade é que as estatísticas não são muito favoráveis aos relacionamentos com diferença de idade. Ela nos mostra que os problemas e rupturas se acentuam quando essa diferença ultrapassa os 5 anos, e principalmente se ocorre em idades em que a diferença impacta mais na fase da vida. Ou seja, não é a mesma coisa uma diferença entre alguém de 22 e de 30 anos do que entre alguém de 42 e de 50. Essa diferença de idade não tem tanto impacto em termos de fase da vida. Só de terem ficado separados por alguns dias, imagina se tivessem vivido a experiência completa. Nieves percebeu tudo isso. Com 23 anos que eu tenho, tive que me tornar uma mulher de 30. Mas Lourenço não concorda nem um pouco com o que Nieves diz. E ele nunca chegou a ser um jovem de 23 anos. Ele afirma que já conversaram sobre isso em casa, que isso já foi discutido, que essa história de festa ou não festa é uma bobagem. E ele oscila às vezes entre a tristeza e o medo de perder sua parceira. Em algum momento você está repensando o seu relacionamento? Não. Nem pensar. Sim, com outros momentos de raiva e fúria. Como ele pôde fazer isso comigo, cara? Como ele pôde fazer isso comigo, cara? O que a gente falou sobre o maldito jacuzzi? Batendo no banquinho e até fazendo algumas ameaças. Você o defende, não? Se você jura que o defende, eu juro pelas minhas sobrinhas que eu vou embora. Algo que já vimos ela fazer no episódio de Escolha dos Solteiros. Se você falar com ele, acabou. Já era. Muitos aqui já passaram por isso. Sempre que algo desagrada seu parceiro, ele ameaça com um "se você fizer isso, acabou". Isso às vezes pode ser um limite saudável, estabelecer um padrão. Se quiser seguir por esse caminho, respeito, mas não aceito isso no meu parceiro nem no meu relacionamento.
Mas muitas vezes não é um limite, é outra coisa, principalmente se é dito com frequência, de forma leviana e diante de coisas que não são realmente graves e que podem ter um impacto nas suas vidas. Quando alguém ameaça constantemente terminar o relacionamento ou ir embora, não está colocando um limite, está controlando através do medo. Em vez de expressar o que sente, de mostrar sua vulnerabilidade ou de buscar uma solução conjunta, usa o castigo emocional como forma de manter o poder. Isso acaba criando um relacionamento cheio de tensão, ansiedade e insegurança, onde a outra pessoa sente que não pode opinar, recusar, mostrar discordâncias, que não tem capacidade de negociar, pois qualquer diferença significa perder a outra pessoa. E claro, se toda vez que essa ameaça é feita você cede, está reforçando esse comportamento na sua parceira. Assim, ela sentirá que suas ameaças são legítimas e aprovadas, passando a fazê-las por motivos cada vez mais insignificantes. Lembre-se, um limite busca cuidar do vínculo, uma ameaça busca dominá-lo. Às vezes eu não posso ser eu mesma, Lorenzo. Quando eu conheci ele, minha personalidade mudou muito, porque eu percebi que me sinto pequena, cara, ao lado dele. Nieves confessa várias vezes que se sente pequena. Ela se sente condicionada. Lembrando, estamos vendo só alguns minutos de um programa de TV e não conhecemos a realidade do casal. Mas, pelo que vimos, é compreensível que ela se sinta assim ao lidar com esses conflitos. Somado a essa assimetria de poder que uma grande diferença de idade, especialmente nessa fase da vida, pode gerar. Com 23 anos, tive que me adaptar à sua vida de 30, mas você nem tentou se adaptar à minha. A verdade é que preciso confessar para vocês que prever essas coisas é uma sensação agridoce. Quando percebo que minhas análises se confirmam, vejo como é interessante e útil aprender psicologia, pois você pode aplicar esses conhecimentos na sua vida. Eu te amo. Lembre-se do que eu sou, lembre-se do que eu sou. É isso que você é, cara. Por outro lado, me sinto mal ao ver ela verbalizar tudo o que previ, percebendo que eles não se conhecem. É que você não me conhece. Cara, comprometer-se é precipitado, juro pra você. Você só perdeu tempo pedindo em casamento, juro. Que ela sentiria que está deixando de viver coisas da idade dela. Isso sempre surge nas minhas análises. Me dá uma certa pena que, em geral, as pessoas no mundo não entendam de psicologia e não consigam enxergar coisas que, quando você entende de psicologia, são de certo modo evidentes. Mas enfim, quando chega a decisão final de se vão embora juntos ou terminar o relacionamento, aí Lorenzo fala com o coração, diminui aquela raiva, fala a partir da vulnerabilidade, pede para Nieves pensar no vínculo, no compromisso, na família deles, no futuro. Mesmo dizendo que não está bem nem feliz, Nieves escolhe priorizar o relacionamento e vai com Lorenzo. Veremos como estão meses depois no reencontro. Mas, e aqui vai mais uma previsão, eu acho que apesar de Nieves naquele momento ter decidido apostar e lutar pelo relacionamento, ela saiu da ilha com uma sementinha plantada dentro dela. Uma sementinha que não vai ser nada fácil de ignorar, se o relacionamento continuar ou acabar. Eu espero que essa experiência sirva para que esse casal pise menos no acelerador e que percebam que ainda há muito a fazer, que precisam se conhecer e viver mais, além de construir bases mais sólidas para uma decisão tão importante quanto o casamento. Estou ansiosa para ler seus comentários. Por favor, como sempre, com respeito. Lembre-se de que aqui não estamos para julgar, nem para criticar, nem para rir de ninguém, nem para emitir rótulos diagnósticos. Estamos aqui para aprender psicologia, para refletir e para melhorar nossos relacionamentos a partir desses exemplos. Lembre-se de que o link para se inscrever no workshop está nos comentários e na descrição. Nos vemos em algumas horinhas. E vou deixar a seguir o vídeo com dicas para discutir melhor com seu parceiro. Tchau!